Fala galera do Santo Agostinho, a gente está aqui dando continuidade, não estou na sala de aula, mas estou num local mais ou menos propício, passear intelectual também, cheio de livro atrás. O livro também não é meu, o livro é emprestado e a gente está aqui para sinceramente conversar sobre a nossa matéria. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo, você deve estar assistindo essa aula na segunda-feira às 7 da manhã, que delícia. Bom, vamos conversar sobre alguns pontos que a gente já vinha falando ao longo das últimas semanas e, para tanto, a gente tem que deixar solidificado. Lembrando, a gente está no nosso momento de aprofundamento do argumento. É um capítulo muito especial, o capítulo de aprofundamento de argumento. Caiu alguma coisa aqui. E por que ele é especial? Porque é aqui que você vai mostrar para o seu leitor que, de fato, você está argumentando. Se você olhar para a competência 2, a competência 3 dos critérios de avaliação do Enem, ambas passam exatamente por isso, pela sua capacidade de defender com fatos, com evidências, com opiniões, uma ideia. Essa ideia que a gente sabe muito bem que é a tese. Bom, e aí depois da tese a gente puxou o tópico frasal. E no tópico frasal a gente vem aprendendo, você tem uma vasta possibilidade de estruturas para você utilizar com muito cuidado, com muita proficiência. E no tópico frasal você aprendeu os termos introdutórios de argumento, a apresentação da metodologia do argumento, a apresentação do problema com a tabela de SNP, a estrutura causal, o SC, e a apresentação da causa. Normalmente é esse o mecanismo do tópico frasal. Então, se a gente lembrar, TIA, MET, SNP, SC e C. Às vezes a gente justifica. Isso tem que estar desenhado, isso precisa estar desenhado na tese. Então você começou sua introdução, citando, correlacionando, depois você apresenta o problema, descreve o tema problema, qualquer que seja ele, analisa nesse momento é importante que o seu leitor, que o seu receptor, ele saiba que você compreendeu a complexidade que envolve a matéria temática. O que não é uma obviedade nem com tema fácil do Enem. E depois disso você tem a tese. A tese eu acho que não é difícil, mas ela tem que ser estudada, porque a tese a gente segue uma vasta gama de possibilidades de estrutura de tese. E aí você chegou na sua tese, e aí você escolheu, por exemplo, uma tese causal. A fome constrói-se como produto, como subproduto, como resultante de determinada causa. A alicerção dessa causa, beleza. A gente agora vai repetir essa informação da tese, não toda a tese, mas a parte que você vai abordar no argumento. Normalmente na tese você coloca, por exemplo, duas causas. A fome constrói-se como produto da construção histórica em paralelo a um Estado que não atua. No segundo parágrafo você vai falar sobre a construção histórica. No terceiro parágrafo você vai falar sobre o Estado que não atua. E aí você chegou nesse momento especial, olhou para o seu tópico, e é um momento realmente que divide os meninos dos homens, as meninas das mulheres em redação, que é você olhar para o tópico frasal com muito cuidado, assim, com muita sabedoria e falar: tópico, o que queres tu de mim? Porque nesse momento, se você for safo, você vai entender que você já não tem mais tanta liberdade assim, porque o tópico ele conduz a redação. Aí o tópico vai e fala, por exemplo, que a fome ela se instaura, se institui, se constrói como produto, como subproduto de um Estado ineficiente. Relaxou, olhou para a questão do Estado ineficiente, começa a tua brincadeira a partir de agora. Então todo tópico deve projetar indagações. São as perguntas que o tópico projeta. Você observa o tópico e se pergunte assim: quais são as indagações que o tópico instaura? Quais são as indagações que o tópico projeta? Ele sempre vai, porque ele só vai ter uma linha e meia, duas. Então é muito difícil o tópico estar completo, denso, maravilhoso. Então a sua pergunta é: quais são as indagações que o tópico projeta? Seja bem-vindo, a gente está diante da aula de aprofundamento argumentativo. Então, para tanto, você precisa, com aquela lógica da pirâmide, sempre entender para onde o seu 2.2 ou para onde o seu aprofundamento argumentativo pode ir. Eu estou te falando que realmente não é para tanto lugar assim. Então, cabe a você compreender para onde ele pode ir. Você respira, olhou para o tópico e começa a perguntar por quê? Por quê? Porque até que você busque essas questões. Então,
Qual é a grande questão? Você vai olhar para o seu tópico frasal, normalmente vai ser causa da causa ou relação. Então, se eu falo, por exemplo, que o Estado não investe em políticas sanitárias, em uma primeira perspectiva, a crise no sistema sanitário do Brasil, saneamento básico, ele se perfaz, se instaura, constrói, se lembra das estruturas causais, se institui como resultante, como produto, como subproduto, como expressão, como legado, motivado por um Estado ineficiente na gestão sanitária, né? Um Estado que não atua. Cara, automaticamente você acabou de acusar. Acusou, irmãozinho? Você tem que provar, né? Então você vai olhar assim, o Estado não atua. O seu leitor, ele precisa saber, sob pena da sua redação, se quer ser argumentativo, ele precisa saber por que o Estado não atua. E aí é uma análise agora, você não vai ficar só falando mal do Estado, porque isso é um errinho muito ruim. Tem redação que tira nota muito ruim por conta disso, porque aí a causa, ela vira como se fosse a estrela do parágrafo, só fala da causa. Então você vai olhar para esse teu momento de acusação, porque o Estado não atua. E aí começa uma grande análise científica sua, técnica precisa, cuidadosa, para tentar buscar as motivações da não atuação do Estado na temática narrada. Então, por que o Estado não atua na pauta sanitária? Então, você olhou para um problema, que é a questão sanitária. Vamos lá, o Estado não investe. Então, a primeira pergunta que você faz, por que ele não investe? E aí, tu vai ter que buscar causas. Algumas causas são muito padrão, né? Porque ele não prioriza o investimento em questões sanitárias, que a gente fala sobre secundarização da pauta, pasta ou agenda. Essa pasta, pauta ou agenda, essa temática, essa demanda, ela costumeiramente ela é secundarizada por instâncias públicas por uma vasta gama de razões. Então, algumas razões centrais, porque não dá voto, né? É uma obra muito cara, muito lenta, muito submersa, né? Muito cara, porque não é prioridade, existem coisas que por poder público vale mais a pena, porque não atende aos interesses do próprio Estado. Isso não é bom para o governo, né? Lembrando que o que é bom para o povo nem sempre é bom para o governo e vice-versa. Então, assim, quando você fala, por exemplo, que ele não atua porque ele não compreende que aquilo é bom para ele, você pode dizer que o Estado não entende aquela pasta, pauta ou agenda como algo que seja satisfatório aos seus interesses fisiológicos. Lembra de necessidade fisiológica? Aquilo que você faz por você, com você e você. Então, necessidades fisiológicas é por você, para a tua vida, é só você, é seu interesse, você nunca vai ao banheiro em função de beneficiar alguém, né? Então, quando a gente fala que o Estado ele atua de maneira fisiológica, você está querendo mencionar claramente que o Estado está atuando por ele, por seus interesses, para que ele se perpetue. E o Estado está falando qualquer Estado, né? Sempre é importante você entender que a argumentação é outra perspectiva. Então, quando eu falo, o Estado ele não atua nas pautas sanitárias porque ele não compreende esse tipo de investimento como algo que atenda ou que seja correlata à satisfação de seus interesses fisiológicos. Aí você pode pensar, né, explicar quais são os interesses fisiológicos de um Estado. E, obviamente, a gente sabe que o Estado ele é um apaziguador de mercado, ele precisa fazer a iniciativa privada funcionar, atender os interesses dos grandes capitais. E, obviamente, isso não faz ele ganhar poder, não, dificilmente, né? Talvez nem voto. Então o governo ele, muitas das vezes, ele mostra-se historicamente como uma entidade que existe para satisfazer o interesse do grande capital, né? Nas megas corporações, da satisfação dos mercados, segurar o dólar, manter a bolsa estável e cuidar de, né, escorrer fezes de pobre, muitas das vezes realmente não vale o custo, né? Para o governo. Para a população, sim. Então a gente compreende que o Estado, ele muitas das vezes, ele age fisiologicamente. Repara que no meu tópico frasal eu simplesmente acusei que a crise sanitária era produto, subproduto resultante de um Estado que não atuava. Eu vou para o meu 2.2 e eu começo analisando de outra perspectiva. Ele não atua por tais fatores. Agora, se você for acadêmico, técnico, você meteu esse porquê, o Estado ele opta por priorizar seus interesses de cunho subjetivo, porque ele não entende essa pauta, pasta ou agenda como uma demanda prioritária, porque isso não atende os interesses do grande capital. Você saiu acusando geral. Só que a gente vive um tempo hoje, né, nos últimos 3, 5, 10 anos talvez, mas sobretudo nos últimos 3 anos,
Que opinião, cara, com rede social, opinião qualquer débil tem. E as pessoas dão opinião para tudo, até para coisas que não fazem a menor ideia. A pessoa quer falar de crise sanitária, de Covid, sendo que o cara não sabe somar. Porra, o cara não é um imbecil e quer dar opinião. Então, portanto, hoje o que se demanda sociologicamente não é de opinião, é de opinião científica embasado com fatos científicos. E se o universo das redes sociais não é bem assim, o universo acadêmico da verdade ele é. Né? Ele é. Quando você sai do universo político, fake news, tudo funciona. Mas para a ciência não. E a gente está aqui falando disso. Então qual é a minha grande perspectiva? Você levantou o porquê, né? Por que o Estado falou, já vem provando. A sua pesquisa que você pode fazer em casa é isso. Você vai no Google e coloca assim, o investimento percentual do PIB do poder público em relação à questão sanitária no Brasil. E coloca investimento percentual. Você vai ver que se passar de 0,5% de um PIB enorme, é muito. Ao passo que você pagar juros e encargos de dívida externa e interna, passa de 50%. Então você vê que na hora de fatiar o orçamento no gráfico pizza, a escolha orçamentária é gritante quando a gente está conversando sobre o que é prioritário ou não é prioritário. E eu não vou entrar aqui no mérito sobre se o Estado poderia não pagar a dívida externa. É óbvio que não. A gente é adulto, a gente não é criança, né? 50% do que o Estado fatura é para pagamento de dívida. É só não pagar. A gente é invadido por alienígenas querendo cobrar essa dívida. Mas a gente observa que, cara, questão sanitária é uma questão não prioritária e ponto. Né? E ponto, eu não estou falando de um outro governo, assim, o percentual do PIB muda muito pouco. Né? Você pegar o gráfico pizza dos últimos 4, 5 governos é muito parecido. Dívida externa 50%, previdência 30% e 20% todo o resto. Saúde tem um percentual legal, educação também, sanitário mínimo, assistência social mínimo. Então é um Estado que ele diz para que ele veio e a quem ele serve pela matemática. Então você vai falar isso, né? Você pode mostrar, né, em cima dos investimentos estão aumentando, diminuindo. Você pode fazer análises comparativas com outras nações sobre quanto de PIB se coloca, né? Porque se você pegar, por exemplo, assim, quanto de grana, aí você pega uma nação tipo os Estados Unidos, é sempre muito mais alto. Mas você pode pensar em quanto por cento do PIB percentualmente países alocam nessa temática. Se você for mais maduro ainda, você vai começar a analisar por percentual de PIB alocado nessa temática que eu chamo de análise horizontal com países de economia e estrutura social semelhante, que para mim é mais interessante que você comparar com a Finlândia. A Finlândia gasta 4% do PIB. Eita, caiu aqui. A Finlândia gasta 4% do PIB. Eita, caraca. A Finlândia gasta 4% do PIB com essa questão. A Finlândia é muito rico, né? Então a gente precisa tomar um cuidado para não ser amador. Então pega o México, pega a Argentina, pega países semelhantes, sabe, economicamente, que sejam África do Sul, Rússia. Eu acho que é uma análise mais interessante, muitas das vezes, que você ficar comparando dados Brasil e Alemanha para mostrar como que a gente é ruim. Né? São países incomparáveis. Então repara que você acusou no tópico frasal, né, a causa e você está buscando a verdade. Eu vou te provar por A mais B. Eu não largo o parágrafo enquanto eu não provar, às vezes, para o próprio governo que questão sanitária não é nada. Não é nada. Você pode fazer outros tipos de análise. Você pode, por exemplo, fazer uma análise comparativa de longa duração. Quantas vezes esse tema foi tratado e trabalhado, por exemplo, em entrevistas coletivas do poder público. Então é isso. Você tem que buscar o status estrutural de verdade a qualquer custo. Essa é uma grande percepção. Outra coisa importante que você precisa começar a pensar é o mecanismo da relação, que não é buscar a causa da causa, que na minha opinião é bem mais simples. Então você pegou assim, crise no sistema sanitário, causa, governo. Então por que o governo? Então qual é a causa dessa causa? Se o governo ineficiente é a causa processual da crise sanitária, eu posso tentar buscar as raízes, os meandros do Estado não atuar. Então eu estou indo atrás da causa, que eu considero uma estrutura fácil. Então se eu estou pegando causa da causa, eu posso começar a pensar a outra faceta, que é a faceta da relação. Então, anotando aí o que vem a ser relação. Relação é o que conecta a causa ao problema. Por exemplo, eu poderia relacionar qual a relação que tem o Estado não atuante com um quadro de degradação sanitária no país. Eu acho uma relação muito fácil, nem seria o que eu colocaria do meu 2.2.
Então eu entendo que se o Estado secundariza, ele não destina verbas, percentual orçamentário para que haja obra, ele não coloca força de trabalho para que esse quadro se reestruture e a partir do momento que não há dinheiro, que não há obra, que não há atualização, o quadro ele se desgringola e piora com o tempo. Eu acho isso um pouco óbvio. Eu buscaria nesse tipo de redação tentar fazer a causa da causa. Agora, se eu falo, por exemplo, num tema de redação que é a compactuação da sociedade, causa número 1, ela é a causa, aí eu acho interessante. Se eu pego, por exemplo, a intolerância religiosa no Brasil perfaz-se, instaura-se como resultante, como produto da compactuação da sociedade. E aí, essa causa específica, ela é tanto interessante para trás na causa da causa, quanto para a relação. Então, primeira pergunta, por que a população compactua, ou seja, se cala diante da intolerância religiosa? É uma boa resposta. Então ela se cala porque ela é despreparada tecnicamente para entender a complexidade, baixo nível de educação, é uma sociedade passional, o ódio ele é um vetor inconteste da realidade. Então a gente está diante da causa da causa. População muito passional, educação precária, falta de empatia, não sei. Agora, se eu começo a analisar a ponte que conecta essa causa ao problema, eu tenho um outro mecanismo igualmente interessante, que seria a relação, que é o R, que para mim é a parte da redação que você tem que estar mais atento. Então, qual a relação entre uma sociedade que se cala, entre uma sociedade que se omite e a intolerância religiosa? Uma sociedade que não compreende isso com a força que se poderia compreender, com as práticas mais agressivas de intolerância, como destruição de terreiros, agressão física ao cara que é muçulmano, coisas que acontecem no mundo inteiro, no Brasil, idem. Então eu vou tentar buscar a ponte que interconecta a minha causa ao meu problema. Então qual a relação? Que já é um trabalho muito mais apurado, que tem uma análise mais difícil, mais psicoanalítica. Então você vai começar a pensar assim, uma população que se cala, ela é uma população que ela motiva, incentiva atos extremos de intolerância na medida em que ela cria a atmosfera de aceitabilidade em relação a esse cenário. Se todo mundo se cala, é muito mais fácil o opressor encontrar terreno fértil, coragem, motivação e, acima de tudo, legitimidade para instituir seu ato opressivo. Agora, quando uma sociedade ela é completamente avessa, completamente refratária desse tipo de violência, isso é um elemento de desmotivação para que esse cara mais subversivo execute esse ato de violência. Você não encontra eco, você não encontra aplauso, você não encontra motivação. Pelo contrário, você encontra na própria população um elemento de coerção. E eu não estou falando que isso vai tirar 100% dos casos. Eu não tenho essa pretensão, mas ajuda. Quando todo mundo legitima um ato de violência, a pulsão irascível do ser humano de cometer violência obviamente, incentivada. Essa é uma preocupação muito importante. Então eu entendo que uma população que se cala, ela naturaliza a violência e cria o cenário perfeito para que agressores em potencial encontrem nesse panorama, realidade, cenário ou conjuntura, o vetor necessário para ser o elo entre a pulsão e a conduta em si. Essa é a minha relação. Eu também entendo que uma população que naturaliza, uma população que igualmente promove, mesmo que velado, mesmo que por meio de brincadeiras, atos de opressão de teor religioso. Então, eu entendo, portanto, que a relação ele é posterior à causa, ficou feio, posterior à causa, mas anterior ao problema. Então, repara, causa, compactuação. Por que ela compactua? Educação precária. A educação precária é anterior à causa. Agora, causa,